Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora 131 dias das nossas eleições presidenciais. E você que acompanha sempre os nossos encontros sabe que eu não faço sensacionalismo. Então, quando eu digo para vocês que o presidente se encontra absolutamente encurralado, eu não estou exagerando, até por atos que ele mesmo comanda, atos que ele faz. Isso junto com a conjuntura econômica, a conjuntura política do nosso país e a vivência do nosso povo dentro dos supermercados, nas feiras livres, nos postos de combustíveis, no pagamento das suas contas, isso tudo somado ao comportamento do presidente da República, né? Nas coisas que ele fala, nas coisas que ele diz, que são absolutamente incoerentes, mentirosas, falcatruas morais e falcatruas éticas, enfim. Isso tudo conspira contra o desejo do presidente de se manter no poder. Será que as estruturas que o mantêm ainda com algum tipo de viabilidade, vão resistir até o dia 2 de outubro? O que esses grupos efetivamente querem? E Bolsonaro está agindo 100% como esses grupos pensam e querem que ele haja? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo aí do que aparece no seu monitor. Convido você a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é sempre muito importante, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E você que está no nosso chat nesse momento, que eu sempre abro entre 5 e 5 e meia da tarde, muito obrigado. O nosso chat está muito movimentado todos os dias aqui. Vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas estão acontecendo no nosso país e eu tenho dito para vocês muitas vezes, né, que infelizmente os grandes veículos de comunicação, eles não transmitem para o povo brasileiro o que de fato está acontecendo. E se isso não acontece, a gente fica com o nosso julgamento sobre a realidade prejudicado. Como diria Hegel, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. O Bolsonaro, por mais que os bolsonaristas não acreditem, ele está super blindado pelos grandes veículos de comunicação, os telejornais, e tanto da emissora Globo como das outras emissoras que têm muito menos audiência e que têm o mesmo tipo de comportamento, porque todas elas defendem as mesmas pautas econômicas. É só você se lembrar o que aconteceu na reforma da Previdência, o discurso era uníssono, todos na mesma direção. Discurso a favor da privatização, todos na mesma direção. Então, eles fazem um ativismo político e econômico e o Bolsonaro está no meio dessa engrenagem. Ele é o grande fantoche que distrai uma parcela da população brasileira enquanto os interesses estão passando nas nossas costas. Como agora, a privatização da Eletrobras, o maior escândalo, a maior vigarice contra o povo brasileiro. Isso tudo precisa ser exposto. As ilegalidades que o Tribunal de Contas, no voto do ministro Vital do Rego, apresentou em relação à Eletrobras, não foram tratadas pelos grandes veículos de comunicação. E o escândalo do lixão. Ontem no Jornal Nacional aconteceu o roteiro que eu tenho dito para vocês que irá acontecer sempre, né? Cada vez mais exposição de situações relacionadas à violência urbana. A gente vai ver muitas coberturas jornalísticas sobre crimes, sensacionalismos, sobre violência doméstica, violência contra idosos, contra crianças, coisas que mexem com o nosso emocional. Eles vão falar também do clima, um especial ponto ali do clima, vão falar dos números da pandemia, vão falar da guerra da Ucrânia, e a nossa realidade vai ficar sempre subjugada a um quinto plano. Não falarão, por exemplo, como não falaram esses últimos dias, do escândalo dos caminhões de lixo. Qual é o escândalo de caminhões de lixo? Que esse governo mancomunado com o Centrão, que está agora tomando conta do nosso orçamento desde que o Bolsonaro distribuiu o nosso país para todo tipo de corrupto, eles já fizeram trambiques com ônibus escolares, ou tentaram fazer, fizeram agora com tratores também, o tratoraço, e agora está sendo descoberto o escândalo dos caminhões de lixo, de cidades que não têm condição de ter caminhões com aquele tipo de equipamento, não tem estrutura, no entanto, estão recebendo caminhões superfaturados em até 500%. Cadê uma matéria denunciando esse tipo de corrupção, esse tipo de malversação de dinheiro público? Não acontece. Se isso não acontece, o Bolsonaro fica dizendo para as redes dele que não tem corrupção no governo e muita gente acaba acreditando. Bom, e a corrupção, ela não é apenas corrupção financeira, né? Existe um tipo de corrupção moral também. Eu vou voltar aqui ao assunto principal de Petrobras, mas eu não posso deixar de falar de registros aqui, né? Esse cidadão aqui, muitas pessoas sabem quem é, outras pessoas não sabem. Eu não sabia, se eu visse uma foto dele aqui, eu não saberia. Esse aqui é o artista Gustavo Lima,
que é também um bolsonarista, dá para ver na fotografia, né? A imagem já garante a linha de pensamento, está sempre com os filhos de Bolsonaro em piscina, com fotos ali com os filhos de Bolsonaro. E no último show que ele fez em Brasília, a sua equipe, o apresentador, fizeram ali vários proselitismos de pensamentos, de falas bolsonaristas. Deus, pátria, família, aquela história que ele sempre fala, né? Brasil acima de tudo, contra o comunismo. Gente, é um negócio absurdo, uma campanha eleitoral dentro de um espetáculo público, a favor de um candidato, enfim. Não é uma mera opinião, ali foi a militância mesmo, foi um showmício ali, pago por aquelas pessoas. E ele faz um discurso a favor de que os artistas não se utilizem da Lei Rouanet. Criticou uma série de artistas, enfim, que de diversos níveis ali vão atrás desse incentivo fiscal. Mas ele fala isso porque ele não pega dinheiro público? Não, ele adora dinheiro público. Ele adora dinheiro público vindo direto, né, sem passar por nenhum tipo de escaninho, o cash ali na cara dele, né? A matéria diz, Gustavo Lima é contratado por 800 mil pela Prefeitura de São Luís. Não é São Luís do Maranhão não, tá? São Luís para show em Vaquejada. Gustavo Lima tem cachê mais caro do Brasil. São Luís, no sul de Roraima, tem uma população estimada em mais de 8 mil habitantes. O PIB da cidade é de 147 milhões e 600 mil reais, o segundo menor do estado. Então, para ir uma cidadezinha pequenininha, pegar 800 mil reais, a ética desse pessoal não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de preocupação. Bom, e aí a gente chega à Petrobras. Como eu disse a vocês, não esperem muitas abordagens sobre a questão da Petrobras, exceto para defender o ativismo econômico dos grandes grupos econômicos, que não querem que a política de preços da Petrobras seja alterada para diminuir lucros dos acionistas, dos investidores e beneficiar o povo brasileiro. O Bolsonaro está absolutamente encurralado. Ele fez um ato agora de demitir o atual, quer dizer, o ex-presidente, acenando que ele pode interferir na política de preços. Se ele fizer isso, será que o mercado que está dando sustentação a Bolsonaro vai querer apostar em mais 4 anos de Bolsonaro? E ele está falando sobre esse assunto para o povo brasileiro, ele está trazendo esse tema ao debate e, de fato, o cidadão que ele está querendo nomear vai ser o próximo presidente da Petrobras ou será uma jogada para inglês ver? Bom, se você espera de Bolsonaro algum tipo de fala patriótica, consequente, econômica, meu amigo, esqueça. O que ele disse logo após essas situações e que está nas suas redes, colocadas nos seus próprios canais, são esse tipo de imagens aqui, ou para ser exato, essa imagem aqui. Vamos ver o que ele falou. Eu recebi um ex-combatente da Itália, 104 anos. Eu brinquei com ele, uma coisa que eu já tinha ouvido falar, né? Qual o segredo para viver 104 anos? Alguém sabe? Não morrer, não. Então, quer dizer, gente, é um presidente ou é um humorista de quinta categoria? É um palhaço que o povo brasileiro está pagando? Pois bem, isso que eu falei para vocês do escândalo do lixo está nos jornais impressos, mas não está nas telas das TVs. E se essas situações, essas falcatruas, essa grande corrupção disseminada, ela não é apresentada, o povo fica sem saber, né? O jornal Estado de São Paulo está dizendo exatamente isso. Não em relação aos meios de comunicação. O editorial deles de hoje é Ação entre Amigos. Compra superfaturada de caminhões de lixo é o mais novo capítulo dessa singular parceria entre Bolsonaro e o Centrão. O que pensa o Procurador-Geral da República? Mais uma vez, né? Se ele não é cobrado, a coisa fica trafegando ali tranquilamente. Os crimes vão se dando sem o menor tipo de cobrança em relação à sociedade. E o ambiente que nós temos é esse aqui, ó. Inflação dobrou desde que Guedes disse ouvir agradecimentos no supermercado. Primeiro é mentira, né, que ele ia ao supermercado e alguém já aplaudia Paulo Guedes. E agora, então, é que não vai aplaudir mesmo, né? Alguém gravou Paulo Guedes alguma vez circulando entre seres humanos? Nós sabemos que ele gosta muito de viajar para fora do Brasil, porque o dinheiro dele está fora do nosso país, né? Ele aplica um receituário aqui, mas cuida do dinheiro dele lá fora. Coisa também que foi super protegida. E aí a gente chega, finalmente, no nosso tema, a Petrobras,
E a gente hoje teve uma coluna aqui do Sakamoto, no UOL, muito interessante. Ele coloca, Petrobras, mercado que foi tigrão com Dilma, será tchutchuca com Bolsonaro? O que ele diz aqui? Né? Que quando a ex-presidente Dilma tentou conter preços dos combustíveis, ela sofreu ali ataques de todos os setores econômicos que estavam dizendo que ela estava interferindo na economia, que a Petrobras, aquele discurso, né? Que tem que estar com as regras de mercado, enfim. E agora, o Sakamoto pergunta, o Bolsonaro está já fazendo atos no sentido de mudar a diretoria da Petrobras e mudar a política de preço da Petrobras, desvinculando, o que seria bom para o povo brasileiro, a política de preço da Petrobras do mercado externo. Mas se ele fizer isso, as pessoas, os grupos que estão dando suporte ao Bolsonaro vão manter confiabilidade no Bolsonaro ou vão entender que isso é uma manobra eleitoral para ele chegar com algum tipo de viabilidade até o dia 2 de outubro. Bom, e essa nomeação que ele está querendo fazer para substituir o presidente atual da Petrobras? Eu fiz um Twitter ontem dizendo que a figura que está sendo indicada não vai passar. Nós todos já sabemos disso porque ele não reúne as condições jurídicas. Ele não tem 10 anos no setor de petróleo, ele não entende nada do assunto, é um alienígena. E um alienígena não será aceito pelos próprios acionistas da Petrobras. E isso será judicializado. Os partidos entrarão com ações, os interessados entrarão com ações, os acionistas minoritários entrarão com ações. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. E parando no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não deixará que essa nomeação que o Bolsonaro está apresentando seja efetivada. E não sendo efetivada, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o discurso que o Supremo Tribunal Federal não deixa ele governar. Então, isso pode ser também uma estratégia de bagunçar ainda mais o coreto. Mas só que isso não vai resolver o problema do caminhoneiro, do taxista, da dona de casa, do trabalhador, o custo de vida. Essas presepadas, elas não surtirão efeito. Muito pelo contrário, por mais que ele tente enganar algumas pessoas, estamos, eu e você aqui, para dizer que essa é uma espécie de estratégia de enganação, de engabelar o povo brasileiro. O Bolsonaro, ele faz muito mal ao nosso país e faz muito mal à nossa sanidade física e mental, porque toda hora a gente fica vendo um gesto absolutamente deslocado. Então, esse gesto do Bolsonaro é um gesto que se auto-encurrala, né? Que ele faz com que ele tenha feito ali um auto-encurralamento, uma vez que ele criou uma situação e essa situação não tem, a princípio, nenhuma perspectiva de trazer algum ganho para ele. É mais uma estratégia de enganar os seus eleitores, de enganar uma parcela da sociedade, só que agora ele começa a se conflitar também com alguns interesses dos supercapitalistas, dos supergrupos que atuam por trás dele. Bom, e os receios que muitas pessoas ainda têm no nosso país de rupturas, olha, a cada instante estão mais afastados, né, gente? Para a gente finalizando o nosso encontro aqui. A gente vê esse tipo de matéria aqui, acho que está dando para vocês verem o comandante da aeronáutica aqui, o que ele disse para nós. Comandante diz que FAB cumprirá a lei nas eleições. Chefe da aeronáutica destaca papel das Forças Armadas e rechaça a possibilidade de resultado nas urnas não serem respeitados. Então, gente, está encurralado. Nós já vimos vários agentes do governo norte-americano apontarem nessa direção. Nós estamos vendo muitas declarações de militares da ativa que não estão dentro desse governo, dizendo que a lei tem que ser respeitada. Há um certo pudor de alguns generais que faziam o discurso golpista de estarem sendo mais brandos nas suas declarações. Os ministros do TSE, o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, estão fazendo afirmações mais contundentes. Alguns editoriais de jornais também estão falando desse assunto. Enfim, a sociedade civil está se movimentando. Então, a possibilidade do presidente continuar a iludir uma parcela do eleitorado está diminuindo cada vez mais. Nas redes sociais, seus grupos de apoio foram simplesmente pulverizados, os principais canais de formação de opinião. Existem apenas alguns remanescentes deslocados, mas eles não são suficientes para manter a mesma estrutura que Bolsonaro contou em 2018. Então o jogo está sendo jogado e o Bolsonaro está extremamente encurralado. Para o Brasil seria ótimo que ele não estivesse no segundo turno, que o segundo turno no nosso país fosse disputado por representantes não das classes
dirigentes, mas por representantes que estejam pensando, estejam focados em criar uma emancipação do povo brasileiro, fazer o nosso país uma nação soberana, uma nação independente, uma nação de volta à civilização. Gente, e nós esperamos dar a nossa contribuição nesse debate aqui no nosso portal. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que fazem o nosso portal chegar a muitas pessoas, porque é uma forma também de você atuar politicamente. Agradeço a todos vocês, obrigado a vocês que estão no chat nesse momento, você que está assistindo depois, nosso chat sempre entre 5h30, aqui, entre 5h15, 5h30 aqui no nosso portal. E vamos seguir em frente, gente. O Brasil precisa muito de pessoas como você e eu, tá bom? Tchau.